O ministro das Relações Exteriores de Israel declarou hoje que Lula, o presidente da República, é considerado persona non grata em Israel. Até que haja uma retratação das declarações dele nesse final de semana. Declarações fortes, declaração que relacionou o Holocausto à guerra na faixa de Gaza. Disse ele, abre aspas, não esqueceremos e não perdoaremos, é um grave ataque antissemita. Foi o que disse o chanceler de Israel, Katz, ao embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, em uma reunião nesta manhã em Jerusalém. O governo de Israel convocou inclusive o embaixador brasileiro a repreendê-lo pelas declarações que disse que o que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, e sim um genocídio. A reunião foi feita no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Normalmente, o encontro aconteceria no Ministério das Relações Exteriores, mas foi justamente a convocação para ir ao Museu do Holocausto para mostrar a gravidade que Israel considera essa declaração de Lula. Vamos, inclusive, ouvir essa declaração de Lula, essa declaração que está trazendo tanta polêmica e tanta reação por parte de Israel. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Foi essa declaração que causou tanta reação por parte de Israel e que está causando, pelos judeus aqui no Brasil, inclusive. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu rapidamente a essa fala de Lula, falou que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves e que Lula deveria ter vergonha de si mesmo. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Já o Hamas postou no Telegram que Lula fez uma descrição precisa sobre o que se passa com o povo palestino e revela a grandeza do crime sionista cometido com cobertura e apoio aberto do governo norte-americano. Vamos lá, vamos começar a refletir sobre essas falas aí, sobre essa reação de Israel à declaração de Lula. Lula errou, Josias? Essa fala de Lula está equivocada? Ele deve pedir desculpas? A fala é completamente equivocada e é curioso porque nessa viagem à África o Lula vinha soando adequado quando se expressava por escrito e aloprou nesse improviso que fez numa entrevista antes de embarcar de volta. Enquanto leu discursos feitos pelo Itamaraty, o Lula condenou o terrorismo do Hamas, lastimou a desproporção da resposta israelense e reiterou a defesa que o Brasil sempre enfatiza do direito que os palestinos têm a um Estado independente, autônomo. E com a língua solta nessa entrevista, o Lula contrapôs a eliminação de 6 milhões de judeus pela indústria de extermínio do Hitler à matança de quase 30 mil civis palestinos pela máquina de guerra do Netanyahu. Essa fala é ofensiva, é seletiva e é, acima de tudo, inútil. O Lula imaginou que atiraria no Netanyahu e nos crimes de guerra que o governo dele comete em Gaza. Mas ele acabou ofendendo o Estado e o povo judeu e estimulando o antissemitismo. E o ineditismo do presidente brasileiro é seletivo porque o Lula ignora genocídios como os de Ruanda, genocídio como o do povo armênio, ignora crimes como os praticados pelos Estados Unidos e pela Rússia nas guerras do Iraque e da Ucrânia. Quer dizer, não tem propriamente ineditismo nisso que Israel está fazendo em Gaza. Crimes de guerra já ocorreram em outras oportunidades. E a manifestação do Lula é inútil porque ele enferruja o profissionalismo da diplomacia brasileira sem modificar em nada, não modifica 1 milímetro sequer do drama em que o terrorismo do Hamas meteu os palestinos na faixa de Gaza. O Lula acabou fornecendo material, Fabiola, para o gabinete ultraconservador de Israel desviar o foco da pilha de cadáveres de Gaza
para o front diplomático. Aí, nessa segunda-feira, vem o chanceler israelense, o Israel Katz, e escreve nas redes sociais que o Lula é persona não grata, que vai ter que pedir desculpas, e convoca o embaixador brasileiro, o Frederico Meyer, para dar explicações, não no Ministério das Relações Exteriores, mas no Museu do Holocausto. É como se chamasse o Lula de ignorante. Olha, precisa vir aqui ao Museu do Holocausto, para ver o que foi esse extermínio do Hitler em relação aos judeus. E o chanceler, inclusive, fala: olha, há no Museu do Holocausto, inclusive, evidências do que ocorreu com membros da minha família. Então, Fabíola, eu diria a você que na política externa, o Lula desperdiçou no primeiro ano a oportunidade de consolidar como um ativo pessoal a herança que ele recebeu de um pária orgulhoso, que era o Bolsonaro. O Lula se contaminou pelos bajuladores que cultivavam ao seu redor o delírio de levá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. E confundiu o aplauso internacional à derrota do Bolsonaro como uma aprovação pessoal. Ele imaginou que era portador de um salvo-conduto para desfilar pelo mundo as idiosincrasias do PT. E gastou parte do seu prestígio elogiando ditadores, se metendo em trincheiras erradas. Agora, ao jogar o Holocausto no ventilador, o Lula inicia o segundo ano da sua terceira gestão, transformando tropeços internacionais num processo de dilapidação do patrimônio do Itamaraty. Um patrimônio que o Itamaraty, inclusive, tinha valorizado no Conselho de Segurança da ONU ao tratar dessa questão da guerra de Israel em Gaza, né? Então, o Lula está prejudicando o Itamaraty, prejudicou a si próprio, prejudica o Itamaraty e favorece o Netanyahu, porque dá a ele uma oportunidade para subir no caixote e desviar o foco. Em vez de tratar dos cadáveres, da necessidade de um cessar-fogo em Gaza, humanitário até, está o Netanyahu a espinafrar o Lula e o Brasil por conta das declarações. Mas uma série de consequências, inclusive econômicas também, né? A gente vai refletir mais sobre isso. Nesse primeiro momento, machuca muito a comunidade judaica no Brasil, né, Thales? Lula errou nessa fala. É possível consertar isso? Porque, pelo que a gente está vendo até agora, não há nenhuma disposição para um pedido de desculpas. Olha, Fabiola, eu acho que interessa aos dois. E o Netanyahu e o Lula batem boca voltados para as eleições nos dois países. Nesse domingo, eu publiquei um artigo aqui no UOL, intitulado Ao criticar o governo de Israel, Lula não atacou o povo judeu. Eu falava que toda crítica ao governo de Israel é entendida como um ataque aos judeus em geral. Recebi centenas de críticas. Um amigo judeu argumentou: Thales, até o ano 2000, 50% em Israel votavam na esquerda. De lá para cá, isso caiu e hoje são 7% apenas. Lá se entendeu que a conversa da esquerda é fiada. Não sei em quais institutos de pesquisa ele se baseou, mas isso me chamou a atenção para o fato de que Netanyahu aproveita a guerra contra o Hamas para coesionar em torno de si a opinião pública de Israel. É por aí que devemos entender essa forte reação do Netanyahu à equiparação feita por Lula entre o Holocausto e o massacre do governo de Israel sobre os palestinos na faixa de Gaza. O primeiro-ministro falou para o público dele. Tecnicamente, a comparação de Lula é errada, porque os judeus nada haviam feito contra a Alemanha para sofrer o que sofreram. Há apenas um elemento em comum. Os dois massacres são comandados por um líder ultraconservador de direita. Mais do que errada, a declaração do Lula pareceu tempestiva, só serviu para acirrar os ânimos. E só dá para entendê-la se colocarmos dentro de um prisma eleitoral. Lula falou, assim como Netanyahu, também voltado para o público interno do Brasil. Vale a pena para o atual presidente da República manter acesa a disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula foi eleito atraindo os votos daqueles que não querem ver Bolsonaro de jeito nenhum de volta ao poder.
Bolsonaro é o melhor adversário do petismo para as eleições presidenciais de 2026 e também agora, nas eleições municipais de 2024. É um aliado de Netanyahu e do governo de Israel e crítico ferrenho dos palestinos. Ao bater em Netanyahu, o Lula bate em Bolsonaro. O ex-presidente sente o golpe e responde. E a polarização está mantida. Aí eu volto ao meu artigo de ontem. Lula não bateu no povo judeu, bateu no governo de Israel. Ou melhor, apontou para Netanyahu, mas acertou Bolsonaro. E isso interessa aos dois lados.